O aumento de distúrbios do sono durante a pandemia é um fenômeno que vem sendo relatado por pesquisas em todo o globo, diversos países. Aqui no Brasil, desde o início da pandemia, a palavra insônia foi a mais buscada no Google. Nós vamos conversar hoje, aqui no Cidadania, sobre insônia com o doutor Marco Abud, psiquiatra e fundador do canal Saúde da Mente. Olá, Marco, seja bem-vindo, muito obrigada por participar aqui do nosso programa Cidadania. Olá, muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Conta pra gente um pouco, assim, vamos começar explicando o que é insônia, porque ela é considerada um transtorno psiquiátrico, é isso mesmo? Sim, a insônia, ela é o principal distúrbio ou transtorno do sono. Qual que é a definição de insônia? Insônia é uma insatisfação com a quantidade ou a qualidade do sono. Resumindo, são pessoas que têm dificuldade para começar a dormir ou dificuldade para manter um sono contínuo depois que elas começam a dormir, ou então pessoas que têm aquela sensação de acordar com o sono não reparador, aquela sensação de que você parece que está mais cansado quando acorda até do que quando foi dormir. Então, a insônia é uma insatisfação com a quantidade ou com a qualidade do sono. A gente pode classificar a insônia de algumas formas. Por exemplo, tem uma classificação da insônia em relação ao tipo de dificuldade que a pessoa tem. Então, se a pessoa deita, fala, vou dormir, e ela demora mais do que 20 a 30 minutos para pegar no sono, a gente chama isso de insônia inicial. Se a pessoa pega no sono com facilidade, mas ela acorda de madrugada e demora mais do que meia hora para voltar a dormir, essa é uma insônia do meio da noite, intermediária. E tem a insônia terminal, que é quando ela acorda mais do que 30 minutos antes do horário que ela programou e não consegue voltar a dormir. E, por último, tem esse sono não reparador. A insônia traz uma série de consequências ao longo do dia. Então, a pessoa tem muita irritabilidade, né? A irritação, esse sentimento de impaciência é a principal alteração de humor, além de cansaço, alterações de memória, alterações de energia, alterações de concentração, e isso vai dando vários prejuízos para ela, além de muito sofrimento. A insônia, ela pode ser classificada como aguda também. O que é a insônia aguda? Aquela que está durando menos de um mês. Uma insônia de curto prazo, que é de 1 a 3 meses, e tem a insônia crônica, que aí sim, a insônia crônica é considerada um transtorno psiquiátrico, a gente chama de transtorno de insônia, que é aquela insônia em que ocorre mais do que 3 vezes por semana, 3 ou mais vezes por semana, por 3 meses. Então, se você tem dificuldade para começar ou manter o sono mais do que 3 vezes por semana por 3 meses, é muito possível que haja aí um transtorno de insônia ou uma insônia crônica. Ah, entendi. Então, a partir de 3 meses já passa a ser crônica, né? Só para Isso. esclarecer, Marco, então, tem essa questão da percepção da pessoa. Então, digamos, aquela pessoa que dorme poucas horas, acorda todo dia às 4 da manhã, mas cheio de energia, já levanta, vai fazer um monte de coisa. Se ela está satisfeita com isso, não se considera insônia, mesmo que sejam poucas horas? Não se considera. A ideia é que a insônia ela tem que vir junto com uma sensação de que o sono não está sendo suficiente. Então tem que vir com sonolência, cansaço, falta de energia, falta de concentração, irritabilidade, aquela sensação de que você não está disposto o suficiente. Se você dorme, enfim, um número X de horas, 4, 5, 6 horas, e você se sente bem, você não tem prejuízos, e isso é o seu padrão, a gente não caracteriza como insônia. Existe uma média do número de horas que a população tende a dormir. Então, isso eu acredito que a maioria das pessoas saiba, isso altera com a idade, mas em média um adulto, e também a partir dos 60 anos não muda muito, seria de 7 a 9 horas. Isso é a média do que a maioria das pessoas precisa. Mas tem pessoas que com 6 horas conseguem ficar bem. A questão é que, muitas vezes,
vezes, se você acorda com aquela sensação de que o sono foi péssimo, eu estou sem energia para, digamos, caminhar ao longo do dia, ou se você sente que você está brigando com o travesseiro, a cabeça ela fica mais alerta, você deita no travesseiro, o olho arregala e você fica virando, demora para dormir, existe essa batalha, né, na cama, e durante o dia você está tendo uma diminuição de concentração e de energia, aí sim a gente fala que existe um problema de sono. Agora, a gente vê que essa percepção assim da importância do sono, ela vem mudando, né? Assim, há mais tempo as pessoas assim lutavam, tentavam, assim, tinham quase orgulho de dizer, não, eu durmo muito pouco, acordo cedo, durmo tarde. E mais recentemente a gente vê que está se valorizando mais, está se dando mais importância, até porque a gente percebe que quem dorme pouco, às vezes, tem outros problemas de saúde, até fisiológicos mesmo, né? Assim, o que está mudando assim, pela a ciência e a medicina, né? Assim, com relação à importância do sono? Perfeito, ótima pergunta, né? Isso eu acho legal a gente esclarecer que sono não é o momento em que o cérebro desliga. Antes você acreditava nisso. Sono a gente está ali, o cérebro está desligado, é perda de tempo, né? Para quê, né? Eu durmo mais quando eu estiver mais ali, enfim, né? Aposentado, quando eu não estiver mais trabalhando. Eu quero é fazer coisas. Mas isso até alguns cientistas achavam. A gente achava que o sono simplesmente desligava, o corpo e o cérebro desligavam, mas não é verdade. O sono é um estado em que o cérebro está muito ativo, é o momento em que várias funções essenciais para a manutenção do corpo ocorrem. O sono tem basicamente 4 funções, que é armazenar informações, então tudo que nós aprendemos durante o dia fica numa área aqui mais pré-frontal, que seria como se fosse uma nuvem, por assim dizer. E no sono, principalmente no sono REM, tem várias fases, é o momento em que essas informações que a gente aprendeu são estocadas, elas entram aí no armazém. Isso ocorre exclusivamente no sono. O que mais? Então, é armazenar, filtrar. Então, eu digo que o sono, ele é como se fosse ali um caminhão de lixo. Ele tira as toxinas do cérebro. Muitas delas vão se acumulando. Um exemplo de toxinas muito tóxicas e deletérias que se acumulam no sono são a beta-amiloide e a proteína tal, que são as causadoras de Alzheimer. Então, a gente sabe que redução de sono aumenta o risco, por exemplo, de Alzheimer, além de que no sono ocorre o crescimento de músculos, porque produz GH e testosterona, e as células de defesa, que nesse momento de pandemia, né, é muito importante, sempre como os linfócitos e anticorpos, também são produzidos no sono. Então, o sono é um momento ativo do cérebro, ou seja, dormir pouco, você está perdendo todos esses benefícios. Agora, e durante a pandemia, não só aumentou essa pesquisa, né, no Google por insônia, mas também remédio para insônia, né? Assim, quando a pessoa toma um remédio, busca um remédio, o cérebro faz toda essa recuperação aí do mesmo jeito ou ele só fica apagado ali? Como o cérebro lida com essa questão química do remédio? Perfeito. Excelente também essa pergunta, né? Eu sempre gosto de falar de que sono é diferente de sedação. Os remédios, eles desligam realmente o cérebro, né? A maioria deles agem num neurotransmissor chamado GABA, que basicamente é aquilo que interrompe a comunicação de um neurônio para o outro. Então, quando a gente toma essas medicações, é até interessante a gente ver isso no EEG, que é um traçado elétrico cerebral, é como se ficasse o cérebro anestesiado. Essas funções não são feitas. Então, isso é muito interessante até da gente falar. Eu sei que, claro, essas medicações são muito úteis às vezes, mas elas não tratam a insônia, elas não são um tratamento. Então, por exemplo, remédios benzodiazepínicos, como o clonazepam, cuja marca principal é o Rivotril, mas tem outras, o alprazolam, o bromazepam, o lorazepam, o diazepam, essas medicações elas não tratam a insônia, elas fazem você sedar. Também o Zolpidem, que é muito utilizado. Elas devem ser usadas, e isso todos os protocolos médicos de todas as sociedades do mundo, elas concordam que essas medicações devem ser usadas ali por cerca de 4 semanas, devendo nunca exceder
12 semanas. Por quê? Acima de 12 semanas, seriam aproximadamente 3 meses, além delas não tratarem o sono, ou seja, elas vão perdendo o efeito, a pessoa continua se sentindo mal ou dormindo mal, elas têm um alto risco de causar dependência. Então, a insônia, a gente trata, o principal tratamento é através de uma readequação para, vamos dizer assim, relembrar o cérebro de como dormir, porque a gente nasce sabendo dormir, não é algo que nós precisamos aprender, só que por N motivos, né, devido aí a questões de hábitos, a questões situacionais, esses, digamos, os princípios que regulam o sono ficam desregulados. Então, a gente precisa, como se fosse retreinar, reprogramar o cérebro para que ele se lembre de dormir, e essas medicações elas devem ser usadas ali por um mês, até que esse treino, essa reprogramação possa fazer efeito. Agora, e tem uma medicação que tem se falado muito, que é a melatonina, que é uma substância natural do corpo humano, do cérebro, e aí por isso se acredita que, como ela é natural, produzida pelo corpo, não tem problema. Isso é verdade? Como... Em termos de efeitos colaterais, a melatonina provavelmente não vai trazer nenhum efeito colateral grave. Claro, né? Faltam ainda estudos de segurança para crianças, para gestantes, mas assim, a gente acredita que mesmo nessas populações não vai acarretar nenhum efeito grave. O problema é que a melatonina muito provavelmente não vai resolver a sua insônia. Não quer dizer que algumas pessoas não possam se beneficiar. Eu acho que vale a pena a gente falar bem rapidamente quais são as 4 causas que digamos, geram a insônia, porque elas são causas diferentes daquelas que a gente imagina. A gente sempre acha que é ansiedade, é porque eu estou preocupado. Mais ou menos, né? Às vezes às vezes não. Tem 4 causas. Primeiro é o nível de alerta mental. E aí sim, a ansiedade, mudanças de rotina, preocupações, isso pode aumentar o alerta. O que mais? É a fome de sono, ou seja, o corpo ele tem que estar pedindo sono. Existem substâncias que elas vão aumentando conforme a gente vai ficando cansado e quando elas chegam no limite a gente dorme. Então o corpo precisa estar pedindo sono. Então, alerta, fome de sono, relógio biológico. Então, o nosso relógio biológico que é regulado pela luz e pelos horários em que a gente faz a atividade do dia, ele tem que estar sincronizado. E o terceiro é a insônia condicionada. O que é isso? O cérebro ele tem que conseguir associar, ou seja, parear a hora de dormir, o seu quarto, a sua cama com relaxamento e não com alerta. Então, esses 4 elementos, hiperalerta mental, fome de sono, relógio biológico e insônia condicionada, são os 4 elementos que causam a insônia, sendo que a insônia crônica tem um peso muito maior da insônia condicionada. Ou seja, nesses quadros, o que acontece é que o corpo e o cérebro vai aprendendo que a cama é um lugar de ansiedade, é um lugar de sofrimento, é um lugar de guerra, você está guerreando contra o seu próprio sono, é um lugar de estresse. Então, você vai se aproximando da hora de dormir, você começa a ficar ansioso, começa a vir uma preocupação, será que eu vou dormir, será que eu não vou? Você às vezes está cansado quando você está no sofá vendo TV, vai para a cama, o cérebro acorda. Por quê? Porque ele aprendeu que naquele lugar ele tem que ficar alerta, porque é um lugar de agitação. Então, a ideia é que para a gente poder, entre aspas, vencer a insônia, mas tratar a insônia e tratar de uma forma correta, definitiva, a gente tem que mudar esses 4 elementos. E a melatonina, onde é que entra? A melatonina, ela não é um remédio para dormir, ela é um regulador do relógio biológico. Então, ela ajuda o relógio biológico, ela sincroniza o relógio biológico. Só que, assim, tem os outros fatores. E o que é importante na melatonina? Até porque quem está ouvindo, provavelmente, ou vai ouvir falar, ou o vizinho vai dar, ou o médico vai dar. Como ela é um relógio biológico, um regulador do relógio biológico, pouca melatonina é ruim, mas muita melatonina é ruim também. O corpo não dorme. Então, a dose muito alta de melatonina é pior do que uma dose, às vezes, mais baixa. Então, essa ideia de que não está funcionando, vou aumentar a dose, não é uma boa ideia. Então, assim, a gente usa no máximo até 2 ou 3 miligramas. Se até 2, 3 miligramas você não teve um benefício, não adianta ficar aumentando essa dose, porque isso não vai te ajudar. Para quem que a melatonina
tem uma chance de funcionar. Para pessoas acima dos 65, 70 anos, porque com a idade a melatonina, de fato, existe uma diminuição, né, do nível de melatonina. Para pessoas que trabalham muito à noite, que dão plantões noturnos, vigias noturnos, enfermeiras, profissionais de saúde. Por quê? Porque o relógio biológico dele está desregulado. Pessoas que viajam muito para locais com fuso horário diferente, porque isso também prejudica o relógio biológico. E uma população que sofre muito de insônia, que pode se beneficiar, são as mulheres na menopausa. Agora, mesmo assim, a melatonina, em média, ela aumenta aí uns 12 minutos de sono pelos estudos, ou seja, ela não é a cura. Vai fazer mal? Provavelmente não. Agora, se você está tomando sem outras medidas aí para regular esses outros pilares da insônia, muito provavelmente ela não vai ser eficaz ou ela vai funcionar um tempo e depois vai parar de funcionar. E quais seriam essas outras técnicas que podem ser usadas aí contra a insônia? O tratamento de primeira linha para insônia, que seria o chamado padrão ouro, né? Na medicina a gente usa padrão ouro, que seria aquele tratamento mais eficaz conhecido para aquela determinada doença, né? Então, o padrão ouro para insônia é esse tratamento para o qual todos os outros são comparados, né? É uma técnica chamada TCCI. O que é isso? Terapia Cognitivo-Comportamental para Insônia. É um nome difícil, a gente gosta sempre de nomes difíceis, mas de uma forma simples, é um treino de formas de lidar com pensamentos e comportamentos associados ao sono, uma forma de mudar, de treinar esses pensamentos e comportamentos para mudar esses 4 elementos que causam a insônia, principalmente a insônia condicionada. Existem, claro, isso é um treinamento, em geral, em 4 a 8 semanas a pessoa já consegue completar isso e essas habilidades elas vão para a vida. Então, o que se mostra, né, na maioria dos estudos é que esse tipo de técnica promove uma melhora equivalente às medicações a curto prazo, só que a longo prazo ela mantém os ganhos ao longo de meses e anos, enquanto os remédios eles perdem o efeito. Então, de fato, é o tratamento padrão ouro. Algumas pessoas podem já colocar algumas dessas técnicas no dia a dia, a gente pode conversar sobre elas e já podem ter os benefícios. Outras pessoas vão precisar talvez de um treino um pouco mais formal ou o acompanhamento de um profissional de saúde. Mas a gente entender que essas técnicas elas precisam um pouquinho de repetição, não precisa de tanta, mas uma vez que a gente consegue colocar elas em prática, em geral o nosso sono fica melhor e ele tende a permanecer melhor ao longo do tempo. Agora, e a luz azul que é emitida, ela existe na luz solar, eu acho que principalmente ao meio-dia, né? Mas as nossas telas eletrônicas, elas emanam muito, existe uma grande desconfiança aí que isso está muito associado à dificuldade de sono, até em crianças que vem aumentando. E durante a pandemia, como nós fomos todos confinados, né, em casa a gente passa o dia olhando para a telinha, isso também está sendo associado, né, essa dificuldade de dormir. Qual é o efeito da luz azul? Perfeito. A luz azul ela vai atuar aonde? Em qual pilar? No relógio biológico. Como é que esse relógio é regulado? Então, a gente foi feito, né, o ser humano, para quê? Para que de manhã o nosso olho, a nossa retina, receba a luz do sol. A luz do sol ela tem uma intensidade específica dela, que é de 10.000 lux, muito mais intensa do que as luzes artificiais. Para que isso é importante? Para a produção de serotonina, de dopamina, que são neurotransmissores relacionados ao alerta, à disposição, ao nosso nível de energia, a manter um humor estável. Então, é importante que nós estejamos com o nosso olho recebendo claridade. Obviamente, não olhar direto para a luz do sol, mas receber essa claridade na retina. Aí, esse papel da luz não tem a ver com a vitamina D, porque muita gente confunde, mas eu tomo na pele. Não, isso é no olho. Então, é importante que durante o dia, principalmente das 9 às 11, nós tenhamos uma incidência de claridade do sol, né, não de luz artificial, para essa produção. E aí, o que acontece? Quando vai chegando a noite, quando o olho ele recebe a escuridão, ou seja, ele não recebe a luz,
A serotonina, ela é convertida em melatonina. Então, para que haja conversão da serotonina em melatonina, o olho precisa de escuridão. E aí a melatonina, ela vai aumentando e isso ajuda a gente a pegar no sono. Então, assim, a luz para produzir a serotonina e a energia é a luz do sol. Agora, para inibir a melatonina, ou seja, aquela luz que atrapalha, é a luz artificial, principalmente a luz azul. Quer dizer que as outras ondas de luz não inibem? Inibem também, mas a luz azul é a pior. Então, isso sim é um dos fatores que impede a gente de pegar no sono, porque isso bagunça o nosso relógio biológico. E mais o que, e aí já vem até uma dica, o que mais bagunça o relógio biológico? Vamos imaginar que a gente ficou aí com muito celular, TV à noite, porque afinal de contas, né, estou aqui na pandemia, começo a trabalhar de noite, enfim, no computador, e aí isso fez com que a gente fosse dormir muito tarde. Aí o que a gente faz? Olha, já que eu fui dormir tarde, eu vou compensar. Vou acordar um pouco mais tarde. E aí, quando você acorda mais tarde, o que é que você perde? Você perde tempo de luz solar no seu olho. E isso faz com que você produza menos serotonina, que vai ter menos melatonina à noite também. E isso vai levando ao relógio biológico ficar desregulado. Então, aqui é uma dica que, olha, do ponto de vista das técnicas, é a principal, a melhor técnica para regular o relógio biológico, melhor até do que o filtro de luz azul, que às vezes a gente coloca nos aparelhos e nas telas e que pode ajudar? Pode. Então, pode ajudar, não é milagroso, o ideal é não ter luminosidade nenhuma, mas se for ter, o filtro de luz azul ajuda. Agora, o que mais regula o relógio biológico? A gente ter um horário fixo para acordar, independente do horário que a gente foi dormir. Então, aquela ideia, puxa, eu vou compensar o sono no fim de semana, porque afinal de contas, eu estou privado durante a semana. Isso funciona uma semana, 2 semanas. Depois, o relógio biológico começa a ficar desregulado e você começa a ter insônia durante a semana, não se sentir disposto e bagunça tudo. Então, poxa, hoje eu tive insônia, fui aí dormir 3 da manhã, tenho que acordo todo dia às 7. Que horas eu vou acordar agora? Não, tenta acordar umas 7, 7:30 no máximo. Vai ser difícil você dormir fazer as coisas durante o dia? Vai, mas assim, não vai um dia ser totalmente deletério, a gente consegue compensar. E aí, se você ficar acordado e não dormir durante o dia também, isso aumenta a chance do seu corpo estar cansado e dormir à noite, e aí isso regular de vez. Então, acordar ao mesmo horário todo dia. O filtro de luz azul pode ajudar. E não tirar cochilos acima de 20 minutos durante o dia. Essas 3 coisas são talvez as 3 principais estratégias que fazem parte, né, dessa terapia TCCI, que regulam o nosso relógio biológico. O cochilo ajuda a melhorar a energia? Ajuda, só que se passa de 20 minutos, meia hora, a gente entra num estágio que a gente chama de sono REM e isso rouba o sono da noite. Então, esses 3 pilares aí, da luz, realmente da luz azul, da questão de acordar no mesmo horário, independentemente do horário que você foi dormir. Eu sei que parece meio contrassenso, fala, poxa, mas eu não posso compensar. Tenta fazer, vê como é que você vai se sentindo. Em geral, isso dá muito mais disposição e regula o seu sono. E, em terceiro, esses cochilos de no máximo 20 minutos. Mas como é que eu vou saber se eu vou dormir 20 minutos? Vai lá num lugar tranquilo, coloca um despertador meia hora e deita. Se dormir, ótimo. Se não dormir, tocou o despertador, você levanta, porque aí bem ou mal você já descansou. Então, esse tipo de estratégia já ajuda muito a regular o relógio biológico, mais do que a própria melatonina. Então, esse cochilinho, sendo até 20 minutos, esse está liberado, esse é bom, esse pode fazer. Isso até ajuda a energia ao longo do dia. Agora, mais do que 20 minutos, você entra nesse sono REM e aí pode ser que você acorde no meio desse sono profundo. E aí, quando a gente acorda no meio do sono profundo, a gente não acorda disposto. É difícil acordar, a gente acorda mais mole, né? Então, a ideia dos 20 minutos é para que a gente fique só no sono superficial, ter um descanso, só que a gente não acordar mole e também não bagunçar esse sono da noite. E o exercício físico, como ele
se encaixa aí nessa Esse receita exercício físico ele do bom entra sono? no pilar, né? Na fome de sono, que o corpo ele precisa estar se sentindo cansado. E o exercício físico é uma das coisas que mais produz isso, porque ele aumenta uma substância, né? Só para vocês terem uma ideia, que chama adenosina. A adenosina, quanto mais a gente tem, ela vai subindo, mais sono a gente vai ter. Então, ela é como se fosse filtrada, limpada quando a gente dorme e vai aumentando ao longo do dia. O exercício ajuda isso a ir aumentando. Então, isso é extremamente comprovado que todo exercício, qualquer quantidade de exercício e tipo, vai ajudar no sono. Claro, tem uma relação de quanto mais vigoroso o exercício, em geral, melhor o benefício, mas qualquer tipo de exercício é melhor do que não fazer. E o horário? Bom, idealmente, não deveríamos ou não é indicado que nós façamos exercícios físicos até 4 horas do horário que nós nos programamos para dormir. Então, por exemplo, eu me programei para dormir às 10 horas da noite. O ideal é que eu faça atividade física até no máximo às 6 horas da tarde. Por quê? Porque depois da atividade física, em geral, não é para todo mundo. O corpo está mais alerta, né? A gente está um pouco mais ativo, existe aí um pico de adrenalina e precisa de um tempo para isso ir se acalmando. Muitas pessoas fazem à noite, isso vai deixá-las mais ativas e vai demorar um tempinho para cair esse nível de adrenalina e ela vai demorar para pegar no sono. Então, o ideal é fazer até às 6 horas da tarde, mais ou menos. Agora, imagina que você não tem tempo. Fala, puxa vida, mas eu não consigo, minha rotina é diferente, eu tenho um espaço só às 7, 8, 9 horas. Não tem problema. Fazer exercício físico mesmo à noite é melhor do que não fazer, certo? A não ser que você perceba que você fica muito agitado depois que faz exercício. Aí realmente não é uma ideia boa, isso é individual, mas de preferência até às 6 horas da tarde, qualquer tipo de exercício. Ah, mas eu tenho 5 minutos, nem vale a pena. Vale. Se você faz 5 minutos é melhor do que não fazer. Você já vai dormir melhor. E, mas eu tenho só às 7 horas. Tudo bem, faz ali e vê se você não fica muito agitado. Por quê? Fazer é melhor do que não fazer. Doutor Marco Abud, muito obrigada pela participação aqui no programa Cidadania e eu agradeço também a você que nos assiste. Essa entrevista já está disponível no site da TV Senado e também no canal da TV Senado no YouTube. Se você quiser fazer algum comentário ou sugestão, entre em contato conosco pela Ouvidoria do Senado. Mais uma vez, obrigada pela atenção e até o próximo Cidadania!